Vamos lá, damos sequência, boa tarde. Agora vamos chamar Antonília Silva, né, para falar sobre a arte, a literatura, a educação infantil, né? Falar sobre as artes presentes na educação infantil. Vamos aqui, né? Tuca já está aqui. Rafael, Alex Gonçalves aqui cenando. Oi, Tuca, Oi, querida! Tudo bom, Tuca? Tá aqui para tudo, falar. Oi? tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Pronto. Tu que é a nossa Depois, convidada. depois de ouvir Fábio, né, dar uma relaxada. Agora é você, minha filha, agora é você. Você agora que o show agora é contigo. Você sabe muito Opa, bem. Então, Tuca é pedagoga, né? Tem uma vasta experiência em educação infantil. E ela vai trazer para a gente falar sobre a questão da educação, né? E da importância da arte, né? Na educação. Porque a educação infantil, a arte está muito presente dentro da questão do brincar, da ludicidade, do espaço, né? Da dimensão estética, onde a criança tem tudo que a gente falou, até acabou falando também com o Fábio, né? Quando encontra com o Fábio. Então, Tuca vai falar dessa experiência que ela tem enquanto pedagoga, né, na educação infantil. Vai falar da criança, da aprendizagem e da importância da arte nesse contexto. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse de Tuca. Antonília Silva, carinhosamente Tuca. então aqui um quadro, Uhum. onde tem Adivinha se puder. Eu sempre gosto de iniciar minhas atividades dessa forma. E vou começar de uma forma inusitada, né? Eu sou a abelhinha, eu sou uma princesinha, eu sou uma professora pedagoga, que fiz o magistério lá no interior da Bahia, em Serrinha, cidade maravilhosa. Beijo, estou morrendo de saudades. Um beijo, meus amores, amigas, família que eu tenho por lá. Então, foi um magistério muito bem feito, muito bem elaborado. E vim para cá logo depois. Aliás, não, passei por uma cidade vizinha, Feira de Santana, onde passei 8 meses. Trabalhei com minha primeira experiência com educação, né, educação infantil, crianças de 4 anos. E foi muito bom, foi uma bagagem maravilhosa. Depois de lá, vim para cá, para Salvador, onde estou há 31 anos já. E nessa área já trabalho há 21, mas com a educação infantil são 12 anos, Uhum. certo? E aí, logo depois, eu resolvi fazer pedagogia, para agregar mais conhecimentos. Então, daí em diante, eu quis melhorar esse trabalho que eu tenho com a criança. De que forma? Entrando no mundo dela, nesse mundo encantado, né, da criança, que é puro, que é maravilhoso e que a gente só pode entrar se a gente passar esse carinho, né? Entrar nas histórias dela. Eu, por exemplo, vivi muitas histórias lindas com minhas crianças. Gostaria muito até de falar um pouco, bem resumido, sobre uma delas, que é Kézia. Hoje ela já é mãe de uma linda criança, de uma linda menina, e que no momento da vida dela muito triste, ela tinha um olhar profundo para mim, e aquilo me deixava emocionada, e eu precisava vivenciar aquilo como mãe. A gente acaba Uhum. sendo mãe, né, dessas crianças. Obrigada, mães, que deixam isso acontecer, né? Então, ela se sente segura junto da gente,
e acabou que eu convidei essa criança para passar o final de semana na minha casa. E isso ficou tão marcado na vida dela que hoje ela me achou no Instagram, né? Hoje que eu falo, há pouco tempo, e falou sobre isso, né? Então, por que foi importante aquele contato? Porque na época a mãe dela estava dando adeus dessa terra, mas ela ainda não entendia muito aquilo. Então, para mim, foi marcante, para essa criança também. Então, eu gosto muito de falar dessas histórias, dessas vivências, porque criança é vivência, é história. Então, como diz o nosso teórico, né, Fábio falou há pouco instante de interação, eu falo sobre cognição, né? Piaget fala, né, tem isso na teoria dele, que é a construção, né? A própria identidade, a autonomia da criança, o conhecimento mediante isso tudo, acaba desenvolvendo as capacidades, essa capacidade da criança responder aos estímulos, né, perceber, se envolver, diante disso adotar hábitos em determinados ambientes, né, e com pessoas. Então, durante essa trajetória, essas lindas histórias, eu acabei trabalhando as minhas dinâmicas, claro, com música, com teatro, contações de história. E quando eu tenho meu vasto assunto, que eu tenho que relatar meus assuntos, eu, obviamente, vou trabalhar com esses campos. Um exemplo é quando eu vou trabalhar com o corpo. Eu vou precisar de uma música, eu vou precisar mexer o meu, certo? Então, a arte jamais pode estar separada da educação. Gosto muito de trabalhar com dobraduras, com origami, né? Porque eu acho que é importante, é uma arte. Tem um momento das minhas atividades que eu também dou muito atenção, que é o desenhar da criança. Eu acho que o desenhar livre dela nos faz entender muita coisa, nos leva a criar textos delas mesmas, dito por elas, e que a gente acaba direcionando, né? Os desenhos a gente deixa livre e que eles fazem rabisco, para eles é algo, é um objeto. E a gente vai tentar analisar aquele desenho. Então, tudo isso é importante dentro desse trabalho, dentro desse desenvolvimento infantil. As habilidades da criança, ela precisa de um senso crítico, né? A gente tem que ser sensível a cada momento, a cada etapa vivida da criança. Eu, como pedagoga, eu sou simples no meu olhar, eu gosto mesmo de sentar... profunda. Eu gosto mesmo... Você tem uma coisa que é importante, a escuta sensível e o olhar sensível, que é importante na educação. Que a gente não pode esquecer desses detalhes, de olhar o outro, de compreender que cada ser humano tem uma história, tem uma vivência, que cada ser humano tem esse conflito, e você tem essa sensibilidade, que é sua, né? Essa sensibilidade enquanto pessoa humana, né? E esse olhar sensível, mas eu deixo a palavra contigo. Exatamente. Então, continuando, eu gosto de sentar mesmo no chão, eu gosto de mexer com a mão, junto com meus alunos. A gente trabalha muito com projeto na escola que eu ministro minhas aulas. A gestão é uma gestão aberta a possibilidades, né? A sugestões. Então, a gente trabalha muito com isso. E tem um projeto lá que a gente desenvolve todo ano. Esse ano, como a gente está nesse processo de pandemia, a gente trabalhou com o girassol, né? Gentilezas, bondade, solidariedade. Então, eu fui buscar música, fui buscar poemas para envolver a criançada. Ano passado, a gente trabalhou com literatura, né? Aí eu desenvolvi um trabalho com Maurício de Souza, e as crianças amaram
né? Eles eram a Mônica, os outros eram Cascão, Cebolinha, e tinha uma musiquinha, sou a Mônica, e eles se envolvem no processo. Teve um outro também que foi de cordel, que eu cantava a música Acorda Maria, e elas estavam deitadinhas e levantavam todas faceiras, com uma xícara na mão, e aí quando falava assim, acorda para fazer o café, o dia já vem raiando, elas faziam assim, e a polícia já está de pé, e os menininhos, aí elas diziam, levanta, vem de vocês, quer dizer, envolve a criança no processo. E os meninos de arma em punho, foi muito... E a faixa etária, Tuca? Fale da faixa etária das crianças que você trabalha. 2 e 3 aninhos. São então, as crianças de 3 aninhos. E isso é emocionante demais. E teve um outro trabalho que eu fiz com a Rosa Juvenil. Então, eles eram os personagens. A linda Rosa Juvenil. E aí eles entram e incorporam mesmo o personagem. E no meu dia a dia de trabalho, eu costumo, se eu for contar uma história, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, eu gosto de chamar minha aluna para ser o Chapeuzinho Vermelho. E ela faz o que ela quiser. Aí eu chamo o caçador e assim por diante. Então, flui maravilhosamente bem. É um processo maravilhoso. E Sim. Outra coisa que eu quero deixar aqui claro é a nossa amizade. Que começa justamente no projeto Mundo Novo, quando o Léo, seu filho, vem para minha casa querendo participar do projeto e você vem atrás. Então, o que é que acontecia? Os sábados, meu filho simplesmente não estava perto de mim. Eu queria saber o que ele estava fazendo, onde ele estava. E um dia eu fui procurar onde esse menino está. E ele estava com Solange, essa pessoa maravilhosa, né? Formadora de opiniões. E que tem um trabalho lindo no Projeto Mundo Novo. E eu ia para lá e ficava lá de longe assistindo o trabalho dela, né? Teatral. E aquilo ali, para mim, foi maravilhoso. Foi mais bagagem ainda, porque eu vi meu filho inserido no processo. E eu já trabalhava, né? E, assim, eu acabei sendo voluntária do projeto, né? Porque eu tive abertura para isso. Solange veio até mim, porque Solange tem essa preocupação de que os pais têm que estar inseridos no processo, assim como na escola. A gente precisa da atenção dos pais, né? Porque sem eles não existe, tem que ser uma parceria. A família tem que dialogar na escola e tem que estar presente nessa educação escolar também. Não é deixar a criança lá e aparecer só para buscar. É importante que a família compreenda o processo de desenvolvimento da criança. E é importante. Então, foi justamente nesse processo que Tuca chega. Léo vem primeiro, a criança interessada no teatro. E Tuca vem e acaba ficando. Quer dizer, Léo que seduziu Tuca para entrar no projeto. E Tuca vem como colaboradora, vai fazer um trabalho magnífico, né, Tuca? Lembra da brinquedoteca que nós inauguramos lá naquele espaço? Lembro, sim. Um trabalho, o projeto de Raulina Barreto, né, que Raulina é uma grande pedagoga, psicopedagoga, tem todo um trabalho de pesquisa desenvolvido na alfabetização e no letramento, porque há uma diferença entre alfabetização e letramento. E Raulina, dentro do nosso grupo, que é estudiosa. Tuca é educação infantil, né? Trazendo todos os elementos da educação infantil, porque a gente tem que saber que a educação é vasta e qual terreno a gente está pisando. E justamente um trabalho interdisciplinar, um projeto multi, né, de linguagens, há necessidade de cada um domine e a gente dialogar e trocar experiência. Aí enriquece o processo e a gente atende melhor
a criança, né? Então, como eu estou com a palavra, eu vou até explicar um pouco sobre a questão da arte-educação. Na educação infantil, não se ensina técnicas às crianças, a gente trabalha com a dimensão estética da educação, né? Porque a criança está em processo de desenvolvimento, então tem que estimular, tem que provocar para que esses processos sejam desenvolvidos. Então, a gente trabalha, geralmente na educação infantil, o professor sempre desenvolve a música, o canto. Tem professores que são preparados, outros nem tanto, mas sempre está presente canto, desenho. Então, a gente desenvolve toda uma educação estética na educação infantil, que a arte está presente. Quando vai chegando do ensino fundamental, vai diminuindo. Quando chega no ensino médio, é terrível. Que, na verdade, a importância da arte é para a vida toda. Não é só na infância, tanto na educação de jovens e adultos, de uma maneira geral. Mas isso muitas vezes, a educação focada no mercado. Então, há sempre essas questões. Né, porque eu tomei assim a palavra. Eu quero que você fale agora sobre a questão do significado e do sentido da palavra, né, quando você trabalha com contos para a educação dessa criança, a aprendizagem que está presente aqui e a questão do desenvolvimento da oralidade. Eu queria que você falasse sobre esses aspectos importantes na educação da criança. Pronto, então vamos lá. Então, essa questão da oralidade, é importante que você lembre que a criança, ela pode ser rápida e ela pode aprender, aliás, ela pode aprender com rapidez e ela pode aprender pausadamente. Então, a gente tem que respeitar o limite de cada criança e a gente tem que trabalhar com essa oralidade e com um vasto, digamos assim, material visual, além da oralidade, não é? Porque a criança ela tem que estar inserida naquele processo e tem que estar envolvida. E se ela grita, pró, eu posso, ela pode, porque é um momento que a gente não pode podar. Essa criança devia até você para dizer o que ela quer, o que ela pensa. É um momento que você pode até agregar aquele conhecimento, a sabedoria dela ao seu, e daí você ajudá-la de alguma forma, certo? Então, para mim é importante demais esse trabalho que eu desenvolvo, porque aí eu já trabalho o corpo, não é? Eu já trabalho, vamos dizer, a arte em si, não é? Porque daí, quando você desenvolve um trabalho desse, vai ter que ter uma música, vai ter que ter uma história por trás, não é? A literatura, que você trabalha dentro de uma diversidade literária. Trabalha tanto a literatura de cordel como traz os contos clássicos. Né? Isso, exatamente. Então, como diz assim, ó, tem uma historinha que eu gosto de contar, que eu até mandei para você, sobre a metamorfose, né, da borboleta. Aquele vídeo, sim. Eu contei, então eu peguei qualquer material e transformei na lagarta e depois na borboleta. Então, eu chego até minha criança com minha contação. Elas recontam em casa. E as mães me ligam, falam para mim, o que você fez com minha criança? Eu tenho contato com suas crianças no teatro, Yasmin e o neto de Rosângela, Saulo. E eles recontam na aula de teatro o que ele aprende na escola. Exatamente. Então, isso para mim é valoroso demais, é muito emocionante. Eu trago para a minha vida e eu acho assim, que quanto mais você agrega esses conhecimentos e essa emoção que você vê nos olhinhos dele, na maneira que ele te traz, você acaba criando. É um campo vasto, né? Como você falou há pouco. Então, por que não trabalhar dessa forma? Dessa forma que possibilita uma aprendizagem mais leve.
Uhum, né? uhum. A questão Certo? do lúdico, a presença do lúdico no processo educativo, né? Constante. Dentro, como você fala, tendo conhecimento do universo da criança, a gente desenvolve um trabalho necessário que haja um conhecimento desse universo infantil, que é esse universo infantil que você vai trazer todo o conteúdo para dialogar com esse universo, para que a criança se desenvolva no sentido pleno, né? Como você cita o tempo todo a questão do corpo, a importância da psicomotricidade na educação, né, para o desenvolvimento da Exatamente. criança, né? Você trabalha com o corpo e desenvolve múltiplas inteligências na criança, né? Como você diz, respeitando cada uma dentro do seu processo de desenvolvimento, porque o ser humano não é uma cópia de Xerox, cada um tem o seu processo e isso tem que ser respeitado na educação. E é isso que você traz para a gente, né? Essa Exatamente. importância de respeitar a individualidade, porque quando a gente fala no coletivo, o coletivo há individualidades, e essa individualidade ela é importante na educação. E como você traz também a questão da família, que é uma luta das escolas, dos educadores, trazer a família para essa participação. Há muitas escolas que vêm fazendo isso, há muitos pais, sempre existiu, minha mãe participava, né? E ó, eu vou fazer 55, então minha mãe já, minha mãe participava do nosso processo educacional na escola. Então, essa é a importância dos pais, né? Porque os pais, a família tem que dialogar com o profissional, né? Para o desenvolvimento da criança, para que a gente não agrida e não acabe violentando a criança, né? Que ela está em Exatamente. processo de desenvolvimento, você tem que compreender que uma criança de 1 ano está em um processo cognitivo, que uma criança de 2 tem outro processo cognitivo, a de 3, e a questão envolve cognição, envolve percepção, envolve associação, envolve linguagem. Então, a gente precisa desse conhecimento para poder trabalhar com as crianças. E é importante o estudo, não é qualquer leigo que chega lá que vai trabalhar com criança. E a importância do professor dessa série da educação infantil. O professor da educação infantil é o mais importante nas escolas dos países que são desenvolvidos. É o professor mais importante. Aqui é uma bagunça que só Deus para ter paciência, porque requer muito conhecimento. Para você ser um professor de educação infantil, requer muito conhecimento. E não é qualquer pessoa que está apta a fazer, né? Exatamente. É uma Então, promoção da identidade, né? Da autonomia. O processo todo dele que ele vai fazer depois de correr, pular, saltar, tem essas etapas e é dessa forma aí. E Se do você ia conhecimento falar o do quê? e o conhecimento do corpo, porque você falou da questão do movimento, da importância do movimento. Eu fazendo dança com Paco trouxe algo importante que chama, nós vamos fazer, Paco também vai participar desses debates, né? E vai trazer a questão, ele trouxe a questão do desenvolvimento da bainha de mielina, que faz parte dos nossos neurônios, né? Então, quando a criança corre, pula, desenvolve movimentos, ela está desenvolvendo todo essa questão física, né? Que é questão neuronal, que é importante para a questão intelectual. Então, a gente precisa compreender esses aspectos, né? Para a gente poder desenvolver um trabalho de educação infantil que é de suma importância para a idade adulta. Quem, Exatamente. quem queima essas etapas depois vai sentir uma dificuldade terrível. E é isso que faz a perversidade com as nossas crianças que não têm um poder aquisitivo. Né? Elas vão queimando essas etapas e não, as crianças mais pobres não têm acesso à educação infantil. Pula a etapa. Então, e outras têm. Então, olha a diferença, né? Exatamente. Então, para as outras séries, né, alcançar um bom nível, é necessário uma boa educação infantil, sim. É Sim. necessário.
desenvolvimento, esse trabalho que é feito graças, né, ao motor, cognitivo, afetivo, que trabalha as múltiplas inteligências, como você trabalha, né? Você mesmo citou que você trabalha a questão intrapessoal, eu e minha individual. É importante que a criança conheça as suas próprias emoções, e interpessoal, como eu me relaciono com o outro, porque o ser humano não é uma ilha. Então isso tem que ser desenvolvido na educação infantil. Na educação infantil. E a questão política, Tuca? Eu tenho que aprender, que eu estou querendo investigar essa área. Como trabalhar? Eu acho que pequenininho ainda não dá, não, né? Não, pequenininho é meio complicado. Porque precisa de etapas, precisa respeitar a etapa de desenvolvimento da criança. Exatamente. A chegada deles para a gente quando eles chegam, né, com 2 aninhos, que ainda tem uns que estão desmamando, é um trabalho incrível. Esse processo aí, acho que é o processo mais doloroso para eles. Mas é um processo onde você acolhe essa criança para você. Eu tenho uma criança assim, que ela me manda umas mensagens tão enigmáticas, engraçadas no áudio, maravilhosa, eu fico entusiasmada. E elas falam que quer voltar para a escola, que não aguenta mais essa chatice. Olha que Tuca faz com que a criança ache a escola importante, viu? Olha só o valor de uma boa professora na educação infantil. A criança acha a escola importante. E cruza os bracinhos e quer conversar, dialogar nas chamadas de vídeo e mostra brinquedos. Então, elas se envolvem mesmo com o professor tem que ser envolvente. Quando a gente tem que desenvolver todas as habilidades, eu torno a falar, porque é importante, não tem como não falar sobre isso. Uhum. Eu falei nesse instante sobre as crianças, a metamorfose, que aí eu torno a falar novamente. Vou falar uma frase aqui que eu copiei e deixei ali. Que crianças são como borboletas ao vento, né? Umas voam rápido, outras pausadamente, e com seu jeito, cada uma com seu jeito especial de ser. Então, eu respeito sim o limite da criança. Às vezes a gente tem umas divergências, né? E que a gente tem que resolver os conflitos sobre mordidas, sobre crianças que são violentas. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso de forma sensível, né? Que agregue valores a cada gesto delas. A gente não pode deixar a criança à mercê, porque ela não se comporta de determinada forma. Então, eu acho importante demais essa interação, esse envolvimento, esse olhar, não é? Que você falou que eu tenho um olhar sensível. Você tem um olhar sensível, não só o olhar, você tem o olhar e a escuta sensível, que são aspectos importantes. Eu sempre trabalhei com o teatro na sala de aula. Mas já acompanhei alguns trabalhos dentro da questão da pedagogia. E eu observo, muitas vezes eu fico calada para o momento oportuno falar. Mas eu sempre observei alguns comportamentos que não são adequados dentro de um processo de educação. Primeiro, rotular uma criança. Errado, né? Sim. Errado. Rotular uma criança. Primeiro, não ter a escuta sensível, saber que aquela criança ela traz o conflito dentro da família, ela traz para a escola, e que ela é uma criança e não sabe resolver estes conflitos. Então, eu acredito assim, que você
não pode entrar aí como juiz. Você é um educador, não é um juiz para julgar uma criança. E eu já vi barbaridades, né? Eu já vi barbaridades, Sim. que eu não vou nem citar aqui. Então, o educador, ele precisa estar bem. Eu sei que é difícil nesse momento que a gente vive. Existe todo um projeto para o educador não estar bem. Isso é um projeto, né? Isso é um projeto. Ninguém se engane achando que é. Não, é um projeto, é um descaso com a educação. É um descaso mesmo com a educação. Mas nós, enquanto educadores, precisamos. Hoje eu não estou bem. Chega para o colega de hoje, eu não estou bem, mas eu não posso levar para a criança. Claro. Né? E você tem a experiência, você tem a dedicação e você tem o amor, que é fundamental. É fundamental Amor é ter fundamental. amor pelo que faz, né? Você tem um amor pelo que faz. E com amor, como você mesmo começou sua fala, você busca mais aprendizagem, você busca conhecer. Nós tivemos trocas, né? Você com o trabalho que você fazia de contação de história e depois fazia a questão do origami com as crianças, que é importante para o desenvolvimento cognitivo. Um trabalho não é só uma área que é trabalhada a criança de maneira integral. Se eu coloco a música, eu trabalho a audição. Se a criança canta, eu estou trabalhando aqui a linguagem. Se eu faço todo um trabalho de contato, que a gente faz os trabalhos de contato, você está trabalhando todo o desenvolvimento sensorial do sentido, tocar, que é importante. Se você constrói brinquedos, você está trabalhando a questão cognitiva. Se você estimula a criança a reflexão, a leitura de mundo, então esse o desenvolvimento de múltiplas inteligências, eu pegando as palavras né? Então você vai desenvolver a criança de maneira integral. Se você não tem a sensibilidade para aprender, você não tem como ensinar. Não tem como ensinar. Primeiro a Celinha, gente meu amor. aprende. Se a gente não tem a sensibilidade para aprender, porque começa aí a questão de você ser um educador. Sensibilidade para aprender. Escuta sensível também para aprender, né? E a fala sensível para... né? E sabendo a multiplicidade que existe de conhecimentos. E eu não domino tudo, eu tenho que ouvir Tuca, que conhece a educação infantil mais do que... porque eu fui dar aula a crianças pequenas de teatro, eu fiquei perdida. Porque eu estava acostumado, a gente trabalha com crianças a partir de 5 anos. Aí elas me ensinaram como ensinar. Eu fui buscando e elas foram me ensinando. E aí é muito lindo. Porque você vai aprender. Se você não tiver a sensibilidade para aprender, você não tem como ensinar. Né? Não, de jeito nenhum. É o retorno do que você faz. Então, quando eu inicio algo para eles, eu tenho que direcionar uma música para aquilo que eu vou fazer. Um exemplo, eu quero falar de cores. Eu vou iniciar a minha aula com uma música. Que cor é essa? Presta atenção. Que cor é essa que a Protuca tem na mão? E eles amam isso aí. E minha prova não. E quando tá chovendo, eles querem que eu cante a música A Janelinha Fecha. Quando está chovendo, a janelinha abre. Se o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou e assim por diante. Tudo que eu vou ensinar na minha sala de aula, eu crio, eu copio, eu aprendo com minhas colegas de profissão uma música. Quando eu chego na minha sala de aula, agora não que a gente está online, mas mesmo assim eu tento fazer isso. Uma chamadinha diferente. E eu tenho uma musiquinha, né, na chegada que é Sou uma estrelinha de Jesus, abro a boquinha para cantar, fecho meus olhinhos para orar. Papai do céu abençoe a nossa escolinha, nossos coleguinhas e os nossos ajudantes. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia.
proteger o papaizinho e também a mamãezinha, não se esquecendo das nossas prozinhas. Menino Jesus, nunca me deixe sozinho. Amém. Então, aí eu falei de todos, sem esquecer de ninguém. E eles chegam em casa e dizem, olha, a Pró falou de você e de você. Fala que o Papai do Céu mandou eu proteger. Então, eu crio um vínculo com ele, né? Eu tenho que criar esse vínculo, eu tenho que criar essa amizade de amor entre o professor, né, no caso eu, e os meus alunos. Que é importantíssimo na aprendizagem. Cante uma música sobre o ensino corporal pela música. Eu estou estudando a estética, né, a dimensão estética da dimensão corporal. Não vou entrar aqui não, porque é uma coisa que é só um encontro só para falar da dimensão, né, que trabalha com a questão da percepção. A criança faz o desenho, né, as crianças pequenas, porque a gente tem que ensinar eles dentro do concreto, para eles conhecerem o corpo externo e também sentir o interno, como você trabalhou o coração. Foi Fábio, já estou misturando as coisas. Né? Você ouvir a batida do coração, o ritmo da respiração. Então, você tem todo esse trabalho, que eu trabalho no teatro com isso, né? Eu trabalho com essa coisa. Então, cante uma musiquinha da questão trabalhando a motricidade. Cândida diz assim, vai com a musiquinha trabalhando a motricidade. Que lindo. Vamos lá. A música trabalhando a questão da motricidade, que envolve o trabalho do movimento. Então, cante aí tu. Então, geralmente, a gente canta sempre a musiquinha que ele já conhece, que é cabeça, ombro, joelho e pé. Né? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, e daí por diante a gente começa a mostrar a boca, o queixo, o braço, e a gente vai mudando e vai apontando para que eles falem mais parte do corpinho. Também eu trabalho com a questão das brincadeiras, né? Eu coloco material, eu peço para eles pularem, e vocês usaram o quê? As perninhas, o pé, aí eu peço para abraçar, né? Usar o quê? Os bracinhos, e então eu trabalho muito mesmo a questão, aí acabo trabalhando muito a música, né? Não tem como, e quando eu vou contar a história também, eu canto a musiquinha, está na hora da história, e para todos escutar, vou fazer muito silêncio, pois a prova vai contar. Vou ficar bem caladinho, para a história entender. Quero ouvir tudo, tudinho, não quero nada perder. Nesse momento, todos sentam e ficam calados e vão ouvir a história. Eles só levantam quando eu termino a história. E eu vou aproveitar. Vai contar a história. Não, eu ia perguntar da questão cultural. Como é que você trabalha os elementos culturais dentro dessa idade? Né? Crianças pequenas, os elementos culturais. Certo, você fala da nossa cultura, vamos dizer assim, você quer falar de cultura baiana, de cultura indígena, de cultura afro. Né? Como... Geralmente, todos esses elementos, a gente costuma, no meu caso, eu faço um mini projeto, tá? Se eu vou falar sobre os índios, no caso, passo uma semana trabalhando com isso, com música, aproveito a música dos números, né? 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, índiozinho. E aí aproveito isso aí, já mostro o índio, já trabalho com o desenho do índio, já trabalho com os materiais desse índio, onde ele mora, a habitação, o que ele come, como ele vive, de que maneira, tudo isso dentro, né, fazendo, vamos dizer, um trabalho interdisciplinar. E aí eu já trabalho matemática, né, natureza, né, sociedade. Eu falei da maneira que vive
o alimento, que já entra ciências, o número, né, que entra matemática. Então, eu costumo trabalhar com mini projetos, certo? Uhum. Para falar de lá, assim, o folclore, por exemplo. A gente faz semana da contação de história, Uhum. né? Lá nós temos um teatrinho, onde abre as cortinas e aí cada professor mostra a sua arte. E a gente acaba envolvendo as crianças. E a gente pede para que elas tragam, né, novidades dentro desse processo do folclore. A gente deixa um dia só para que eles venham caracterizados. A gente acaba trabalhando histórias, né, de Monteiro Lobato, não é? Sobre o sítio do Pica-Pau, mostra a Emília, mostra Saci, e aí fala sobre as lendas, enfim. Sim. Sim, Através Tuca. mesmo de... Sim, Tuca. Então, você ia mostrar algo quando eu perguntei sobre a questão dos elementos culturais. Sim, 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 sim. Então, assim, eu gosto de trabalhar com papel, tá? Nas minhas contações. Eu estou sempre inventando moda, porque Uhum. eu acho que a criança ela gosta de novidades. E aí eu vou contar uma historinha aqui da menina e da folha. Uhum. Havia uma folha solta e uma menininha. A folha estava lá, quietinha, se balançando, e a menina perguntou: o que você tem, folha? Ela, ai, queria tanto ser um barquinho. Ela, vou te ajudar a ser um barquinho. E ela dobrou a folha. Ela dobrou a folha. E disse para a folha: olha, folha, você poderia ser uma cabana. A folha olhou e disse: ah, não, eu quero mesmo ser um barquinho. Ela, tá certo, vou continuar te ajudando. Ela dobrou mais uma vez o papel e o papel se transformou numa linda casinha. Olha, folha, você poderia ser uma linda casinha. Que tal? A folha disse: tá linda, mas eu ainda quero ser um barquinho. E ela continuou dobrando a folha. Dobrou a folha de um lado, dobrou do outro e disse para a folha: olha, folha, você poderia ser um copinho e beber água. E a folha olha para a menina e diz: ah, não, eu quero ser mesmo um barquinho. Tá certo, folha. Eu vou te ajudar a ser um barquinho. E ela continuou dobrando, dobrando, dobrando. E apareceu um lindo barquinho. E essa é a história da menina e da folha. E a Lindo. folha foi na... E acaba a história. E a folha foi que eu interrompi. A folha foi. E a folha passou a ser um barquinho e ele navegou. Foi Ai, navegar no que... lindo mar. E Parabéns, acaba... Tuca. Lindo, lindo. Então é isso, esse mundo mágico, né, que a gente vive com a criança e que quando tem umas que choram ao entrar e choram ao sair. Elas choram porque querem voltar para casa, mas depois da aula toda, elas pedem para não ir. Ah, meu pró, quero ficar um pouco mais. Então, tem Depois que de ser um show, envolvente. aula show, como é que vai para casa? A aula tem que ser mesmo envolvente. E é isso, é minha vida no mundo infantil. É. Eu, Você traz a questão da imaginação, né? sim, O faz de conta que a gente usa na linguagem teatral e até, muitas vezes também na literatura infantil,
é justamente esse faz de conta que a gente trabalha com a questão da imaginação, né? Então, a imaginação é importante no processo criativo, né? Então, é bom que a gente amplia esse diálogo. Na verdade, o propósito desses encontros é trazer educadores, né, pedagogas, arte educadores e artistas para a gente poder dialogar. Porque a gente tem que pensar na educação, na importância da arte na educação, considerando que crianças da educação infantil não se ensina técnica artística, de pintura, de teatro, de música. A gente trabalha com a questão da dimensão estética, usando a arte no processo de desenvolvimento e de educação da criança, mas não vai ensinar técnica, que isso é maluquice. Mesmo que você leve a criança para apresentar no final, a escola toda apresentou e o grupinho da educação infantil vai apresentar. E é importante que eles tenham essa participação, e é importante que a criança pequena aprecie espetáculos de teatro, que vá ao museu, é importante que tenha isso, que ela faça apreciação, mas não se ensina técnicas de nenhuma linguagem a crianças pequenas. Se trabalha com a dimensão estética da educação, que na verdade, a gente utiliza as artes para trabalhar a questão da dimensão estética, que faz parte do desenvolvimento humano. Tuca, você tem 12 minutos. A palavra é sua para você fazer suas considerações. Engraçado que eu imaginei que o tempo ia ser muito. E agora o tempo passou que eu nem senti. Foi tão gostoso o nosso bate-papo. Ah, porque você dá show. Você dá show. Você dá show. Quero agradecer o convite maravilhoso. Para mim foi sensacional. Uma experiência maravilhosa. Sou feliz em ser voluntária, colaboradora, né, do Projeto Mundo Novo. Convido alguns amigos, se quiserem participar, sigam o Projeto Mundo Novo, sugestione, é muito importante, né? A gente colaborar com nossas crianças, com o nosso projeto, afinal. E agradeço a você, né, pelo acolhimento ao meu filho e nossa amizade fluir tanto. Estou com saudade das nossas peças teatrais. Vamos voltar sim, Tuca. Na verdade, a gente tem que compreender e aceitar o que acontece que a gente não compreende. O momento é um momento de isolamento, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ser inativos, né? A gente pode produzir, pode trocar experiências, pode aprofundar os nossos conhecimentos. E você traz todo um conhecimento da área infantil. Você que tem esse conhecimento, você tem a experiência, né? Você tem a vivência. Além disso, você tem um amor pelo que faz, né? Você tem amor. Então, assim, é de suma importância que esse valor, que a gente traga esses conhecimentos, porque muita gente muitas vezes nas disciplinas de artes, mas eles não têm um conhecimento pedagógico, eles não conhecem teorias pedagógicas, não conhecem o desenvolvimento da criança, não sabem que nessa idade eu só posso ensinar isso aqui, eu vou trabalhar com as crianças motricidade, desenvolvimento, eu vou trabalhar movimentos, desenvolvimento motor, né? Eu vou trabalhar desenvolvimento cognitivo, oralidade, né? Eu vou trabalhar a questão do afeto, das emoções, da criança conhecer suas emoções, o afeto, a relação com o outro. Então, assim, é muita coisa que muitas vezes, quem vai estudar muitas vezes as disciplinas de arte, estuda a disciplina de arte, como fazer teatro, como fazer música. Então, dentro de um projeto como o Projeto Mundo Novo, que a gente pretende uma educação fundamentada na arte, é importante que também venham os pedagogos para explicar para a gente como a criança aprende.
Porque se a gente não souber como o ser humano aprende, não existe aprendizagem, a gente acaba agredindo o outro. Não aprende. Para você saber como a aquisição do conhecimento, você tem que saber como aprende. Senão você não tem como ensinar. Não Né? tem como ensinar, exatamente. E, Por quê? Diga. sim, fale. Fale, a Então, palavra é sua. Então, juntos, somos um, né? Por que eu falo isso? Falo novamente sobre a colaboração de pais, gestor, inserido no processo. É importante a gente saber o momento, o que aconteceu, para a gente capacitar realmente essa criança no desenvolvimento, enfim. Né? E um beijo a vocês que estão me assistindo. Obrigada! Agradecer a participação de todos. Tem aqui, eu acho que é Rafa, Alex Gonçalves, Cândida, Maria Cândida, que é uma colaboradora. Cândida também não quis falar. Maravilhosa! Cândida também tem muito para trazer para a gente, tem muito conhecimento. Cândida também é uma colaboradora do projeto. Alex também, que participou conosco, né? Alex também participou. Então, Raulina, que eu já falei, da participação de Raulina Barreto, que Raulina é uma grande educadora também não quis falar, mas Raulina também é uma grande educadora, tem muito Oi? Amiga, faça lá como é que ela disse assim, me represente lá. Muito bem representada, né? Então assim, é justamente Célia, Meire, a Celina, minha irmã, beijos. Pode falar com as pessoas que estão aí, que você ainda tem tempo. Pode agradecer quem está aí. Leonardo, meu filho, e as que eu não vi, não consegui ver, um beijo, muito obrigada. Thaís, minha amiga, tá aí também. Os demais que eu não pude ver, um beijo, muito agradecida. Obrigada, Projeto Mundo Novo, obrigada, Sol, que é uma linda diretora teatral. Eu gosto demais. A gente troca muita informação, ela me ensina um monte de coisa também. Eu aprendo com você. Aprendi muito. Se a gente não tem humildade para aprender, morre. Aí congela. Sempre é um momento novo. Sempre é um momento novo. Cada momento é um momento novo de aprendizagem. E não temos como ter o domínio total do conhecimento que está aí. A humanidade já produziu muito e há conhecimentos que ainda não foram produzidos. Então, não tem como você fazer nada sozinho. Nós precisamos dessa comunhão, dessa união e dessas trocas de experiências. Eu não tinha um domínio sobre educação infantil, né? Cândida uma vez me convidou para ir na creche fazer. Eu fiz todo um trabalho corporal dentro desses conhecimentos que eu tenho. Mas, assim, para você fazer todo um trabalho de alfabetização, de letramento, você tem que estudar aquela área, você tem que ter esse conhecimento. E a educação infantil também. A educação infantil não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que chega lá e faz. Não, importantíssimo. Eu não posso chegar para uma criança... Eu chegar para uma criança de um ano, eu vou brincar com ela. Né? 2 anos, então, vou brincar. Eu preciso do conhecimento de desenvolvimento, eu tenho que saber como é que a criança faz a leitura do mundo, como é que funciona os aspectos subjetivos dessa criança, para que eu possa chegar a ela. Senão eu não chego. Né? Eu fico só com meus conceitos, mas eu não consigo dialogar com a criança. Então, é todo um processo de aprendizagem. Né? E é um processo E eu te agradeço. Né? Você ainda tem 5 minutos para você, se você quiser cantar, quiser fazer um conto, você ainda tem 5 minutos. Pronto. Deixa eu pensar rapidinho. Então, vamos lá. Acho que eu vou cantar, né? Fica melhor. Então, vá. Então, eu vou cantar uma musiquinha que eles gostam, que é musiquinha muito boba, né? Mas que eles amam, tá? Quando eu vou fazer adivinhas, eu canto musiquinhas de animais, por exemplo. Ele não é peixe. Eu também gosto.
né? Não, é peixe na vazão. No fundo da maré. E aí eles dizem o Palma. nome do animal. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Peixe é. E aí eles falam o nome do animal. E tem também a cobra não tem pé. Só que eu não falo o nome da cobra. Ela não tem pé. Ela não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? E eles falam o nome do animal. Isso está inserido até numa aula de natureza, né? Eu Uhum. costumo cantar música quando eu vou introduzir os assuntos de É, natureza. Aliás, de qualquer assunto que eu faço a introdução com músicas. Já é uma coisa minha. E eu costumo perder muita voz justamente por isso. Eu sou vai ter que fazer rosácea. todo um trabalho de vocalização, todo um trabalho vocal para não perder a voz, um trabalho de Vou respiração. pedir Aí que eu entro com o trabalho de teatro para professores, para as dicas. e tem vários profissionais, fonoaudiólogos, que na verdade são os especialistas. Quem trabalha são os fonoaudiólogos, né? Que trabalha toda essa trabalho para o profissional que trabalha com a voz não perder a voz, né? Então, Tuca, Exatamente. muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada, sim, pela. Eu te agradeço, né, por essa tarde maravilhosa, por esse conhecimento que você traz, né? E vamos continuar aí com o projeto Mundo Novo. Sim, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e é uma bagagem a mais na minha vida. Alguém falou aqui, Suca, você também é maravilhosa. Vamos Obrigada, Leia. agradecer a todos aqui, né? Agradecer a todos pela presença e pela participação, né? Sim, continue aí que tem mais alguém, né, na nossa live, no nosso Sim, bate-papo. a seguir nós vamos trazer um DJ, né? Ele é norte-americano, ele desenvolve todo um trabalho no Pelourinho, né? E também desenvolve em Morro de São Paulo. Então a gente vai já trazer a música eletrônica, e vamos já dialogar sobre uma, uma outra língua, a música a partir de um outro olhar, né, dentro de uma outra perspectiva, porque a gente tem que ampliar esses debates sobre arte e educação. Precisamos ampliar, sempre. Aí eu vou encerrar aqui, agradecer a todos, agradecer a Tuca, e para eu poder começar com o outro encontro. Obrigada, Solange. Obrigada, família. Obrigada, amigos. Um beijo, tenham uma boa tarde. Continuem aí na nossa live, no nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada, Tuca.